Hello everybody! Today we are going to talk about simple past. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre o passado simples, ok? Let's make it easy. Vamos fazer isso de maneira fácil, sim? Então, inicialmente, só lembrando que o passado simples, como o próprio nome já diz, ele é simples, né? E aí nós vamos falar dos verbos em inglês no passado. Algumas regrinhas básicas que não tem como você não aprender e muito menos errar. Basta prestar atenção, tá certo? Vamos prestar atenção aqui. Vamos iniciar aqui pelas regrinhas básicas. Inicialmente, coloquei aqui alguns verbos, tá? Essa unidade corresponde à nossa unidade 5 no nosso livro. E aí, vamos começar pelos verbos regulares. The simple past, né, o passado simples, regular verbs, ele tem algumas regrinhas básicas para você conjugar no passado. E essas regrinhas básicas, né, que estão aqui, você pode identificá-las aqui abaixo, elas são usadas para todas as pessoas. Tanto faz a primeira pessoa, I, you, he, she, it, we, you, and they, ou nome de pessoas, ou animais, ou coisas, enfim. Nós temos aqui essa tabela. Rapidamente, vamos ver aqui o verbo support, ok? O verbo support. E o verbo support, eu tenho aqui a regra geral, que é aplicada para ele. A maioria dos verbos usa a regra geral. Ou seja, acrescenta o ED para fazer o passado dos verbos. Simples assim. Simples assim? Simples assim. Então, eu só faço o quê? Colocar o ED ao verbo, e independente de quem seja a pessoa, I ou you, não existe aquela regrinha para a terceira pessoa, he, she, it. Isso é no presente simples, para vocês não confundirem, tá? Aqui é passado e para todas as pessoas eu acrescento o ED ao verbo, a regra geral me diz isso. Aí, para a gente identificar o momento em que eu uso o ED, que é a regra geral no verbo, e como é que eu vou saber que esse verbo ele está incluído na regra geral? É porque ele não está incluído em nenhum dos outros verbos, nenhuma das outras regras, na verdade são as exceções, a regra, porque a regra é o uso do ED, e aí eu tenho 4 exceções aqui, tá? A primeira, eu olho para o verbo e ele não tem um E aqui, como tem aqui o receive. Receive tem um E, né? Então, o verbo receive tem um E. Então, nesse caso, em vez de eu acrescentar o ED, para não dar duplicidade de E, eu coloco apenas o D, porque já tem um E. Ou eu elimino esse E e boto o ED, que vai dar no mesmo, né? E aí eu vou ter received, ok? Essa é a primeira. Então, suporte não tinha um E, então eu não ia colocar só o D. Eu precisava colocar o E e o D. No caso do verbo terminar em Y, final, ó, o Y, e antes do Y tem uma consoante, ok? Eu tenho uma consoante. Então, nesse caso, eu substituo o Y por I. E o que diz? Para colocar o verbo no passado simples, eu uso o ED, mas isso para os verbos regulares. Então, eu vou colocar aqui, ó, ED. E aí eu tenho o verbo try, né? O verbo tentar, try, que aqui vai ficar ED. Para todas as pessoas, don't forget, ok? Não esqueça, a pessoa nesse momento não tem a importância, porque o passado é igual em todos os casos. I, you, he, she, it, we, you and they, ok? Tá, então, como aqui não tem um Y, então, no caso, ele não está na regra do E nem do Y com consoante, então eu vou aplicar a regra geral. Se ele terminou em Y, acompanhado da vogal, no caso de play, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a regra geral. O Y acompanhado da vogal entra na mesma regra do primeiro verbo aqui, o support, tá? Então aqui eu vou colocar ED, play it, ok? Play it. Tá, então eu tenho aqui
A última seção que nós temos aqui para falar. Nós temos o verbo stop, que, se você observou, tem um CVC, né? E aí, para não fazer propaganda de graça, vocês já sabem, né? Quando tiver C, consoante, vogal, consoante, CVC, eu vou dobrar a última consoante, no caso aqui eu vou dobrar o P, ó, vou dobrar a última consoante, que é o P, e vou acrescentar o que diz a regra geral, para fazer o passado, o ED, né? Então, se eu tiver o verbo, e aí sempre olhe de trás para frente, consoante, vogal, consoante, tá? Não esqueça, ó. Consoante, vogal, consoante, shop. E aí eu vou ter, dobro o P, acrescento o ED. E aí não são só verbos que terminam com P, ó, que entra nessa regra não. Qualquer um que termine em CBC, dobra a última consoante e acrescenta ED. Simples assim? Simples assim, tá certo, pessoal? E aí, existe, claro, como toda gramática, né? A gramática inglesa tem aquela dificuldadezinha maior. Essa parte aqui dos verbos regulares é bem simples. A parte dos verbos irregulares é que você vai precisar memorize, né? Você vai precisar memorizar os verbos, né? Até onde eu sei, existem em torno de 702 verbos irregulares no inglês, mas claro que nós não vamos cobrar todos, né? Na nossa unidade, nós vamos cobrar aqueles que vão aparecer no nosso vocabulário, no texto, nas atividades. Então é importante que você resolva as atividades, tá certo? Não deixe de resolver as atividades que tem no livro, de hoje, inclusive, né? Que vai ser mais voltado para vocabulário, mas vai estar lá dentro a parte do presente de passado simples, desculpa, né? Então vai estar lá falando sobre não deixe de fazer as atividades, tá certo? Do livro, que a primeira parte hoje vai ser sobre mais vocabulários e tudo mais, mas dentro do vocabulário está incluído o Simple Past, tá bom? Então, não deixe de fazer isso. E para que a gente memorize alguns verbos que aparecem na nossa unidade, eu coloquei aqui uma listazinha pequena, tá? Da quantidade de verbos que existem, e mais os que são mais usados, inclusive na unidade da nossa aula de hoje, unidade 5, ok? Então, nós temos aqui, ó, verbos irregulares. Existe uma regra? Não, não existe uma regra, não dá para saber uma regra específica. Eles mudam completamente a forma quando vai para o passado. Aqui o be, né, lembrando que é o to be, que a gente só conhece por to be, aí quando vê be não sabe o que é, mas na verdade o verbo mesmo é o be, o to ele só vem acompanhando cada verbo, tá? Então o verbo to be, no passado, eu uso o was ou worry. E aí, no caso do verbo to be, vai depender da pessoa, né? Se eu tiver aqui o I e a terceira pessoa, he, she, it, tá? Eu vou ter que usar o was, I, he, she, it. E para o restante das outras pessoas, o we, you e they, eu vou ter worry, tá? O worry, where é onde, tá? É worry a pronúncia, ok? Então, was worry, ok? E aqui, no give, aí eu vou ter gave, we, transformando no a. O in vai ser o on, passado, certo? Aqui é ser, está, aqui era, foi, era, né? Aqui é give, é dar, aqui é deu. Aqui é win, ganhar, ganha, e aqui ganhou, né? O can, que é um verbo modal especial, né? Que é importante você dar uma olhada no vídeo, se você quiser saber um pouco mais sobre os verbos modais, né? Na verdade, ele não tem um passado, um presente, mas o verbo que a gente usa no passado para substituir o can é o could, tá certo? O have também, ele é um verbo especial, tá? Ele fica had para todas as pessoas. Somente o verbo to be que tem essa diferençazinha aqui, que você pode perceber que ele
para essas 4 pessoas você usa o was e para essas 3 pessoas você usa o were, tá? O spend, ó, é bem fácil, só muda o D pelo T e o go, que ele muda completamente, é o went, tá? Então, essa é a parte dos verbos regulares, as regrinhas. Nós temos a regra geral e 4 exceções, e os verbos irregulares que eles mudam completamente. E eles se separam, que é uma coisa que a gente vai ver mais em outro vídeo, tá certo? Na nossa outra videoaula. Eles se separam em três conjuntos de palavras, né? Vamos dizer assim. São verbos que são uniformes, biformes e triformes. Alguns de vocês acredito que já sabem, mas depois a gente vê com só um momento só para explicar como é que ele se divide, tá certo? E a forma, nós temos aqui as 3 formas, né? Forma afirmativa, negativa e interrogativa. E aí eu peguei o verbo receive, tá aqui, né? Que é o verbo receber, e coloquei aqui, né? Max received, ó, acrescentou o ED, só o D, porque já tem um E, the book. Então, Max recebeu o livro. Afirmativa, ok. E aí eu quero pegar esta frase e colocar na negativa. Não esqueça, quando você falar de simple past, tá certo? E você precisar usar a negativa e interrogativa, eu preciso de um verbo auxiliar. E o auxiliar verb do simple past é o passado do do e do das, que é o did, ok? Então, o did é o verbo auxiliar que é usado na negativa e na interrogativa. Por isso que, para todas as pessoas, teacher, yes. Para todas as pessoas, yes quer dizer sim, tá certo, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, didn't. Então, independente se aqui for Max, se aqui for they, se aqui for I, vai ser sempre didn't. Mas observe, para você não errar, na hora de uma avaliação, você usa o did mais o not, né? Que é o did mais o not. E aí, deixa eu botar bem aqui. O did mais not, ok? Que juntos ficam didn't. E o que é que acontece aqui com o verbo, que estava na afirmativa com ED? Ele perde o D. Por quê? Porque o verbo auxiliar, a função do verbo auxiliar é auxiliar o verbo principal. O nome já está dizendo. Então, quando você olha did, você já sabe que essa frase está no passado, porque o auxiliar é did, ok? Então quando eu uso o verbo auxiliar em inglês, em qualquer tipo verbal, eu coloco o verbo principal de volta à forma base dele, a forma base, né? A mesma coisa vai acontecer na interrogativa. A diferença é que o did vem no início da frase, repito a frase igualzinha da afirmativa, então a frase igual a da afirmativa, com a pequena alteração, eu tiro o D, porque eu já estou usando o did para fazer interrogativa, e claro, não esqueça o principal para a gente saber que é o interrogativa, que é o ponto de interrogação, ok? Claro até aí? Acredito que sim. Teacher, e se aqui fosse um verbo irregular? Então vamos pegar aqui o verbo dar, né? Em vez de receber, o Max deu o livro. Então eu tenho aqui gave. É isso? Aqui gave. Então Max gave. E aí o passado de gave, é dar, deu o livro, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Substitui esse e esse verbo, vamos colocar ele no tempo certo. Como eu estou usando aqui o auxiliar did, tá? Mas not, o que é que acontece com o gave? Que ele tá aqui na afirmativa no passado, ele volta para a forma base dele aqui e fica give, ok? Porque já tem um auxiliar aqui indicando que é passado. Da mesma forma na interrogativa, porque eu já tenho um auxiliar aqui, did, então eu volto o verbo para a forma base. Isso acontece tanto para os verbos regulares como os verbos irregulares, ok? Yes? Yes, né?
Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Qualquer dúvida, pode perguntar aqui no canal, ok? Bye, bye. See you later. Até a próxima aula, até a nossa próxima videoaula.